Senhor para começarmos a culto essa manhã. Santo Deus Pai eterno, Deus de misericórdia, graça e bondade, nós louvamos e agradecemos pelo nome do Senhor nessa manhã em que Tu, pela Tua bondade e misericórdia, nos proporciona o privilégio de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Tua Santa Casa de Oração. Queremos, Senhor Deus, te agradecer por mais essa semana que passou, pelas bênçãos derramadas, a Tua proteção, os livramentos, as provações e as vitórias em Cristo Jesus. Agradecemos, meu Deus, tantas bênçãos que Tens derramado sobre nossas vidas, que não merecemos, pelo Teu cuidado, pelo Teu anjo que acampa ao seu redor daqueles que temem a Ti, livrando. Agradecemos, Senhor Deus, toda sorte de bênçãos espirituais, as bênçãos materiais, os recursos que nos dado e, acima de tudo, a salvação de Jesus Cristo. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, clamando pela Tua misericórdia em nossas vidas, porque Tu sabes que somos pecadores e precisamos de uma ação Tua nas nossas vidas. Contamos com o Teu perdão, Senhor Deus, não por merecimento que não temos, mas os méritos do Senhor Jesus Cristo. Queremos agora te pedir que nos abençoe nessa manhã, falando aos nossos corações pela leitura da Tua palavra, a pregação do Evangelho e o cântico dos Salmos. Ouve nossa oração, Senhor Deus. Abençoa cada irmão presente aqui, para que, pela Tua bondade, seja edificado pelo Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo que precisa de Ti. Pedimos por aqueles que estão enfermos, espiritualmente, afastados, precisam de um resgate Teu, de uma obra Tua, uma completa conversão. Alguns que estão enfermos fisicamente, Senhor Deus, dando-lhes saúde, consolo, e se for essa a Tua vontade, que sejam restaurados e reconduzidos, meu Deus, às suas vidas normais. Pedimos pela família lutada do presbítero Francisco, para que Tu consoles a cada um deles, dando-se, Deus, conforto, dando a esperança da salvação a cada um dos Seus familiares. Pedimos, Senhor Deus, que nos abençoe o pastor que está de férias, para que ali, descansando, se sinta revigorado e pronto para mais um ano de ministério em 2015. Abençoa nossas vidas, Senhor Deus, e tem misericórdia de nós. Pedimos também pela nossa nação, país que está bem afastado de Ti, Senhor, idólatra, corrupto, precisando de uma obra Tua. Que as Suas igrejas no nosso país, Senhor, levanta cada vez mais pregadores de igrejas preocupadas em levar ao povo o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor Deus, nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Sobre a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 98. Peço a igreja se não estiver parando a palavra do Senhor. Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade, e para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo dos que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. A igreja pode sentar. Vamos louvar o Senhor cantando o Salmo 100.
Todas as terras celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, servi-o com alegria, e vinde a Ele com louvor. Sabei que o Senhor é Deus, e dele somos, pois nos vês. Somos rebanho e povo seu, ovelhas do seu pasto. Por suas portas vinde, entrai, e ações de graça apresentai, nos átrios com hinos de louvor. Seu nome bendizei, graças dai, porque o nosso Deus é bom, sua graça dura sempre, de geração em geração. Sua fidelidade. Vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado esteve numa vinha num monteiro vertigíssimo. Sachou-a, limpou das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai disperso entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será rodeada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Ele desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos. A meus ouvidos, diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E as dignas de vida não darão mais do que o pasto, e um homem cheio de semente não dará mais do que o erro. Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho se esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, seus olhos terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca, desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu grito, nesse meio folgado. Então a gente se abate e o homem se avilta,
e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão nos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e pecado como com tirantes de carro, e dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai do que ao mal chama bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar a bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e o perverso negam justiça. Pelo que com língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz com podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, enquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, o povo contra o qual estende a mão e fere, de modo que tremem os monstros e seus cadáveres são como montura no meio das praças. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes e lhes assobiará para que venham das extremidades da terra e venham apressadamente. Não há entre elas cansado, ninguém perece, ninguém prosqueneja nem dorme. Não se desata o cinto dos seus lombos, nem se rompe das sandálias a correr. As suas flechas são agudas e todos os seus arcos repesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pedreira, e as rodas dos carros um redemoinho. O seu rugido é como um leão, rugem como filhos do leão, e rosnando arrebatam a presa e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olha para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em essas nuvens. Vamos agora, Senhor, cantando o Salmo 100. Cantarei a justiça de Deus, o meu Senhor, também sua bondade, a ti eu cantarei, ao seu caminho bom, sabiamente atentarei. Quando tu virás ter comigo, ó Salvador, terei em minha casa sincero coração, diante dos meus olhos não porei coisa má. Odeio proceder dos que longe de ti vão, e nada dessas coisas a mim se pegará. Longe de mim esteja o perverso coração, e o mal que eu nem conheça, nem tenha atenção. Ao que em segredo fala calúnias de um irmão, eu o destruirei por sua presunção. Quem tem olhar altivo e soberbo coração,
terra os fiéis, para que sempre estejam na minha habitação. Procuro pra servir-me, comigo habitar. Quem anda em caminhos cheios de retidão, não fique em minha casa o que é fraudador, e nem o mentiroso suporto à vista. Manhã após manhã, certo que vou destruir da terra os ímpios todos, pela raiz banir, e a cidade santa onde habita Jeová, de toda iniquidade bem limpa ficará. Vamos ler a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leitura corrente no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições assim como vou las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rapa o cabelo. Mas se é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre usar o véu. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, porque por ele ser imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Meu Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque quando provém a mulher do homem, assim também o homem nasceu da mulher. E tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantia. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisso, porém, eu vos prescrevo, não vos louvo, ou quando vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando depois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Preparar-vos-ei? Nisso certamente eu vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é cálice da nova aliança,
do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor dignamente será réu do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir do corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A nossa meditação dessa manhã, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, os versículos de 20 a 26. Então, olhando ele para os discípulos, disse-lhes: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis atarefado, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Só você que pode aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Senhor Todo-Poderoso, estamos agora diante da tua santa palavra, Senhor. E suplicamos a ti, Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós nesta manhã, para que possamos, Deus, ser espíritos por ti mesmo, Senhor. Nos levar como um instrumento para a transmissão da santa palavra, da mensagem do Senhor. Que pela tua misericórdia, Deus, sejamos edificados, que teu Santo Espírito, Pai, fale conosco nesta manhã. O Senhor conhece, Pai, as minhas limitações, as minhas dificuldades, Senhor, as minhas imperfeições. Mas tenha compaixão de nós, Senhor, para que possamos ser edificados, ó Deus. Pela tua misericórdia, Pai, a consolação do nosso coração, que a tua palavra fique gravada, Deus, em nossa mente, no nosso coração, para que possamos colocá-la em prática, Deus. Tenha compaixão de nós, Pai. Abençoa também toda a tua igreja, Deus, hoje reunida para cultuar a ti. Abençoa, Pai, os irmãos também em conjunto com Itapuã, abençoamos ali, ó Deus, como possa, Pai, ser edificados, ó Senhor. Fala conosco, Deus, nossa oração, nossa súplica, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso mediador, nosso Salvador. Amém. As palavras que nós temos aqui no Evangelho de Lucas, elas são muito semelhantes às palavras iniciais do nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte. E devido a essa semelhança, alguns entendem que tanto Lucas como Mateus estão tratando do mesmo sermão e da mesma ocasião que o Senhor Jesus estava falando essas palavras. Contudo, alguns outros estudiosos entendem que, na verdade, não se trata do mesmo momento em que elas foram faladas, mas, na verdade, aqui em Lucas, por entender esse momento, a ocasião, aqui, na verdade, há uma repetição
daquilo que o Senhor Jesus havia dito no Sermão do Monte. Então, não é a mesma ocasião, mas é uma repetição. O Senhor Jesus tratando novamente sobre essas questões, sobre as bem-aventuranças e de como deve ser o padrão, como deve ser o caráter daqueles que são servos de Deus, daqueles que se obedecem ao Senhor. Considerando essa ideia de que na verdade é uma repetição das bem-aventuranças, nós devemos então olhar para a palavra do Senhor com ainda mais desejo e com mais consideração, por vermos que o Senhor Jesus considerava esse assunto tão importante que por mais de uma vez ele falou sobre isso, e o Espírito Santo também inspirou os dois autores, Lucas e Mateus, para que registrassem essa repetição do Senhor Jesus. O que demonstra então que é um assunto bastante importante para a nossa vida, é algo que nós devemos considerar com muita importância, bastante preocupação, para olharmos para essas palavras do nosso Senhor, para extrairmos dela a mensagem que o Senhor Jesus, na sua preocupação em nos ensinar, nos exortar, nos mostrar como devemos viver a vida cristã, nos olhar para as escolas com essa atenção, entendemos a preocupação que o Senhor Jesus tinha a ponto de repetir essas palavras mais de uma vez. E aqui, nessa porção da palavra de Deus, nós temos um grande contraste entre aqueles que são abençoados pelo Senhor e aqueles que são amaldiçoados pelo Senhor, a partir do versículo 24 até o versículo 26. Então, primeiro nós vamos ver aqueles aqui que o Senhor Jesus abençoa, que são esses que Jesus diz que serão felizes por viverem da maneira como Deus exige que os seus santos vivam. E parece então, nós vamos voltar para o livro de Mateus, onde as bem-aventuranças estão descritas com maiores detalhes, onde existe mais detalhes sobre essas bem-aventuranças, para vermos como é o padrão que o Senhor Jesus requer de nós e como deve ser a vida de alguém que espera ser considerado bem-aventurado pelo Senhor e que espera ser abençoado pelo nosso Senhor. O primeiro então que nós vemos aqui é: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor Jesus então começa essa lista admirável e surpreendente, onde ele destaca as características que o homem deve ter, mas que na verdade o mundo em geral não aprecia, e na verdade são características que são totalmente contrárias à nossa natureza humana. Na nossa própria natureza, nós vamos ver que aquilo que o Senhor Jesus diz que devemos fazer, nós queremos, pelo nosso próprio coração, pela nossa própria mente, antes de sermos então transformados pelo Senhor, nós queremos exatamente o contrário de tudo isso. Como nós vemos aqui, pela primeira, humildes, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus, então, ele fala daqueles que são humildes, daqueles que são modestos, em relação especialmente ao seu autoconceito, a como eles se enxergam, como eles veem a sua própria vida. Como Paulo ensina também, em Filipenses 2:3, quando ele diz: não passais por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. O Senhor Jesus, então, aqui ele fala sobre aqueles que estão profundamente convictos da sua própria pecaminosidade, estão convictos de que o seu coração humano é pecaminoso e é corrupto, e como diz a palavra de Deus, em outra porção da palavra de Deus, diz que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, o nosso próprio coração não pode produzir por si mesmo, por si só, sem que haja a transformação do Senhor na nossa vida. Nosso coração não consegue produzir nada de bom. E o Senhor fala em relação aos outros, é nesse sentido, aqueles que têm consciência da sua pecaminosidade, daqueles que não são sábios aos seus próprios olhos, mas que, na verdade, reconhecem que são infelizes, que são miseráveis e que carecem desesperadamente da misericórdia do Senhor Deus em suas vidas. Olha para, são aqueles que são muitos, como o Senhor diz aqui, são aqueles que olham para a sua vida e veem que precisam desesperadamente da salvação do Senhor, e que não conseguem encontrar, reconhecem que não conseguem encontrar essa salvação sem que seja com o Senhor, sem que
recebemos a maravilhosa herança que o Senhor Jesus tem preparado para nós, como o apóstolo Pedro fala, a primeira coisa que o homem precisa fazer é ser humilde e se humilhar diante do Senhor, reconhecendo a sua condição de pecador, suplicando que Deus o lave, suplicando que Deus o purifique, que Deus o justifique e que o Espírito Santo o santifique para que ele possa obedecer aos mandamentos do Senhor. Continua então o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa outra característica também está ligada com a primeira, porque aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, aqueles que reconhecem o quanto mal há no seu coração e a necessidade que existe da transformação do seu coração, então se entristecem profundamente e sinceramente por causa dos seus pecados e lamentam as suas faltas. Como o Senhor Jesus diz, como Davi diz no Salmo 51, versículo 17: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Senhor Deus espera e requer de nós que nós tenhamos um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que chora pelos nossos pecados, um coração que reconhece que estamos considerando o pecado em toda a sua maldade, em toda a sua maldade, olhar para o pecado como algo que de alguma maneira pode ser tolerado, algum nível que pode ser tolerado, mas temos que olhar para o pecado e chorar tristes por reconhecer que Deus teve tanto amor por nós a ponto de mandar o seu Filho para morrer na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados, que Ele sofreu pelos nossos pecados, e nós por vezes ainda tratamos o pecado não da maneira como o Senhor espera que nós tratemos, mas olhamos para Ele com uma certa tolerância, quando na verdade devemos olhar para Ele com uma profunda repúdio e realmente chorarmos e realmente sentimos uma profunda tristeza quando não estamos obedecendo a palavra do Senhor e quando ainda temos alguns pecados que insistem os pecados que nós insistimos em carregar conosco. Quando o Senhor Jesus diz, como aquela figura do livro do Peregrino, quando ele chega então ao monte e ele fala, cai em suas costas, é como se nós, ao vermos a cruz de Cristo, aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz, pagando pelos nossos pecados, vemos esse fardo caído, mas por vezes ainda vamos lá e pegamos algumas coisas deste fardo para continuarmos carregando e por vezes ainda cultivamos alguns pecados no nosso coração. O Senhor Jesus diz que eles serão felizes e serão abençoados aqueles que choram, porque serão consolados, aqueles que choram por conta dos seus pecados, por reconhecer a maldade que é no seu coração, serão consolados pelo Senhor, porque Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O Senhor continua dizendo: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O Senhor tinha em mente aqui agora aqueles que têm um espírito paciente, aqueles que se dispõem a terem pouca honra nesse mundo e que são capazes de sofrer alguma injustiça sem guardar ressentimento. Aqueles que, pela graça de Deus, conseguem resistir e não se deixam levar pela ira pecaminosa que é no nosso coração. A palavra de Deus diz que nós até podemos nos irarmos e não podemos. Nós podemos ficarmos, por vezes, chateados ou contrariados por alguma coisa que aconteça na nossa vida, mas temos que nos refrear para sermos mansos e não darmos vazão a essa ira e não estourarmos, como se diz, e não temos um pavio curto, mas sermos mansos e suportar com paciência aquilo que Deus envia sobre a nossa vida. Lázaro, Lázaro e o rico, eles esperam as coisas boas que Deus tem para dar, com paciência, com a certeza de que Deus cuida de nós e que tudo que ocorre em nossas vidas internas, porque Deus quis que fosse assim. Não podemos nos irarmos e dar vazão a essa ira. Queremos sempre que o nosso direito prevaleça, queremos sempre que nós tenhamos sempre a razão para precisamos de nós, com o nosso desejo de nosso coração sempre em primeiro lugar. Vamos além daquilo que Deus quer, indignando contra aquilo que Deus quer para nós, mas devemos ser mansos e sermos pacientes e darmos glórias a Deus para aquilo que Ele tem nos dado.
mundo em geral olha para pessoas como essa com desprezo, alguém que sempre aceita as coisas e é chamado muitas vezes são pessoas que o mundo não aprecia, são pessoas que olham com desprezo por achar que são sempre subservientes, que sempre aceitam as coisas, mas quando na verdade o mundo nos ensina que nós temos que lutar pelo nosso direito, que nós temos direito de querermos as coisas e batalharmos por elas. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que ser mansos e suportar com paciência até mesmo as provações que o Senhor envia na nossa vida. Certamente os que vivem dessa maneira, mansos como o Senhor ensina aqui, no longo prazo, pensando que temos uma eternidade para passarmos, serão vencedores aqueles que vivem com mansidão. Deus os recompensará por viverem dessa maneira, por ensina a palavra de Deus, por serem mansos e por suportarem as aflições e não buscarem a sua honra e a sua glória aqui nessa vida, mas esperar o Senhor que receba o galardão e a herança que o Senhor tem preparada para nós nos olhos do Senhor. O Senhor justamente diz que serão bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aqui o Senhor fala sobre aqueles que desejam, acima de tudo, ajustar a sua vida, a sua conduta, a sua mente, a mente do Senhor. Aqueles que desejam encher a sua vida, o seu coração, a sua alma, daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eles os que vivem dessa maneira não desejam ser ricos neste mundo, mas desejam, em primeiro lugar, serem santos, porque entendem a necessidade de estarmos firmes na palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, no mesmo capítulo 6, um pouco mais para frente, dos versículos que nós lemos, Jesus conta faz uma ilustração sobre duas casas, uma que foi construída sobre a areia e uma que foi construída sobre a rocha. Aqueles que entendem que precisam construir a sua casa verdadeiramente sobre a rocha, são aqueles que têm fome e sede de justiça, para que possam ter a sua vida firmada na palavra de Deus. Porque certamente iremos passar por aflições, iremos ser atacados pelo diabo, por tentações, e precisamos estar firmados na palavra do Senhor para poder resistir a essas tentações. Se nós não tivermos fome e sede de justiça, nós não teremos um alicerce firme para a nossa casa, e certamente quando vier as tentações, por mais fraca que seja, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, nós iremos sucumbir e iremos cair em pecado. Claro, se nós tivermos fome e sede de justiça, e a promessa de Deus aqui é porque eles serão fartos, ou seja, aqueles que têm fome e sede de justiça, buscarão a palavra de Deus, o Senhor Deus, o Espírito Santo irá suprir as suas necessidades, irá ensiná-los, irá encher a sua vida e o seu coração, mostrando que é uma promessa de que não será em vão buscarmos a Deus. Se nós buscarmos a Deus com fome e sede de justiça, nós vamos ter um alicerce firme, e por mais firme, e por mais duro, e mais forte que seja a tentação, se estivermos firmes na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando ter fome e sede de justiça, a nossa casa e a nossa vida permanecerá firme nas palavras do Senhor. Nós vamos viver, como Pedro disse, em Pedro 2, ele disse, desejar como meninos recém-nascidos com pura lei espiritual, a fim de poder crescer para a salvação. É interessante a ilustração que Pedro faz em relação aos recém-nascidos, porque nós, em relação à fome dos recém-nascidos, porque quando nós estamos já maiores, nós corremos já com mais educação, com mais moderação, e conseguimos esperar a hora. Por vezes estamos com fome no momento, mas ainda não está pronto, ou por qualquer motivo não podemos nos alimentar. Nós, quando estamos já maiores, adultos, temos um discernimento para poder esperar chegar a hora certa de comer, e nós ficamos tão desesperados por comida. Mas o que Pedro nos diz aqui é que nós temos que buscar a palavra de Deus, não dessa maneira, esperando um momento apropriado, a hora que tiver mais oportuna, a hora que tivermos um tempo mais tranquilo para fazermos isso. Mas temos que buscar a palavra de Deus como recém-nascidos, que quando sentem a fome, não esperam o momento apropriado, não esperam a mãe acordar,
não espera não, e preparar a madeira, mas choram como se desesperados, como se não comessem há muitas e muitas horas. Quando, na verdade, aqueles que tiveram filhos sabem que a cada mais ou menos 3 horas, quando são recém-nascidos, eles comem. Então, mas é um choro, parece um desespero, como se não comesse há muitos dias. E é assim que a palavra de Deus quer que nós buscamos a palavra de Deus. Nós buscamos a palavra de Deus com essa intensidade, com essa fome, realmente, como recém-nascidos têm, em busca do leite. E assim, fazendo isso, nós teremos fatos, porque o Senhor Jesus promete que irá nos suprir e nos encher com a sua palavra para estarmos firmes, resistirmos às tentações quando elas vierem. E certamente elas virão. Nós não podemos viver a vida imaginando que vamos viver um mar de rosas, onde não há tentação, porque a palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando ocasião para nos devorar. Então, se nós estivermos firmes na palavra de Deus, ele vai encontrar uma brecha para nos atacar e ser ofensivos conosco. O Senhor nos dizer então que também são bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui o Senhor Jesus fala daqueles que demonstram compaixão com seus com o próximo, quando eles sofrem, seja por causa do pecado ou por qualquer outra adversidade. E aqueles que são misericordiosos, então, tentam fazer alguma coisa e buscam procurar uma maneira de tentar suavizar esses sofrimentos. Praticam boas obras e se esforçam por fazer o bem, para que o próximo, para que o seu semelhante, para que o seu próximo se sinta confortável, se sinta amenizado e tenha a sua dor, a sua aflição amenizada em meio à tribulação. São aqueles que se esforçam por fazer o bem. Não buscando com essas boas obras, não buscando com essa prática do bem a sua salvação, ou achando que isso será levado em conta por Deus para escolher aqueles que serão salvos ou não. Mas, na verdade, aqui o Senhor nos fala sobre esses misericordiosos como aqueles que foram transformados pelo Senhor. E essas boas obras, e essa prática do bem, é, na verdade, um reflexo daquilo que o Senhor já fez no seu coração. E aqui, aqueles que fazem isso corretamente são aqueles que entenderam isso. Ou seja, que essa prática das boas obras não irá ser mostrada por Deus para a sua salvação, mas são aqueles que, na verdade, já foram salvos, já foram transformados pelo Senhor, eles tiveram as suas palavras justificadas pelo Senhor, pelo sangue de Cristo na cruz. Então, agora, como reflexo dessa transformação que há no coração, então praticam essas boas obras porque entendem e veem o seu semelhante como alguém quando está em uma aflição, alguém que precisa de um conforto e de um consolo, e se colocam então assim como sendo um instrumento que Deus usa para trazer esse conforto, esse consolo, como vemos na palavra do samaritano. Alguém que se preocupa com o outro que está passando por alguma dificuldade, e sem se preocupar com quanto isso vai custar, ou quanto isso vai atrasar, quais serão os eventuais prejuízos que teremos por fazermos o bem e por exercermos a misericórdia que o Senhor deseja que nós façamos. O Senhor já fala daqueles que são bem-aventurados por serem limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui o Senhor Jesus diz daqueles que não almejam apenas uma forma externa correta, aqueles que almejam apenas parecer serem servos de Deus. Aqui não fala sobre aqueles que apenas praticam os preceitos que Deus estabeleceu, que podem ser vistos de maneira exterior, mas na verdade são esses que estão aqui, que são limpos de coração, são os que desejam a santidade interior, a santidade no lugar mais escondido do coração, onde ninguém vê, no mais escondido do nosso pensamento, onde ninguém conhece. São esses que o Senhor diz que serão felizes e que verão a Deus. Não aqueles que apenas obedecem por assim dizer, a lei cerimonial que o Senhor estabeleceu. Hoje,
não temos mais a cerimonial como tínhamos antes, mas existe aquilo que, aquele estereótipo que você vê alguém fazendo determinadas coisas, por exemplo, alguém que vai à igreja ao domingo, você logo diz que é um cristão, mas aqueles que o Senhor diz que são lindos de coração, que verão a Deus, são aqueles que não apenas vão à igreja, não são aqueles que leem a Bíblia, não são aqueles que oram, porque são coisas que nós podemos fazer sem compreender exatamente o que estamos fazendo e sem termos a motivação correta para isso. Mas são aqueles que realmente buscam a santidade interior, que não se satisfazem apenas com uma mera exibição da sua religiosidade, mas aqueles que se esforçam por ter a consciência, a mente e o seu coração livres do pecado, que deseja servir a Deus de maneira sincera e piedosa. E a palavra de Deus nos adverte e diz que quanto mais a nossa mente for voltada para as coisas espirituais, maior comunhão nós teremos com o Senhor. E com relação a isso, nós precisamos sempre tomar cuidado com essa nossa religiosidade exterior, porque o Senhor Jesus diz de maneira bastante clara na sua palavra, quando ele estava falando sobre como será o dia do juízo final e como será o dia em que Deus tem prestar contas com o Senhor. Ele diz que muitos virão diante dele e dirão: mas em teu nome nós pedimos demônio, nós fizemos curas, fizemos milagres, fizemos tantas coisas, pregamos a tua palavra. Não é possível que nós não estejamos entre os que estão salvos. Jesus vai olhar para esses e vão fazer essas argumentações e dirá: nunca os conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, mesmo tendo essa vida de religiosidade exterior, ainda é possível que não sejamos salvos. Precisamos então olhar para o nosso coração. Estamos no coração, estamos buscando uma vida de santidade verdadeira. Nós estamos preocupados apenas em estarmos na igreja quarta, sexta, para darmos alguma satisfação à nossa família, ou temos a igreja como um clube, nós vamos a vir aqui, nossos amigos estão aqui, aqueles que cresceram na igreja, que são filhos de pais que já eram convertidos e que acabam não conhecendo outra realidade que não seja essa, de aos domingos vir à igreja. Se for essa a motivação, se for essa a única razão pela qual o homem vai à igreja, certamente o grado do Senhor, as palavras nunca os conheci. É preciso buscarmos sermos limpos de coração. Apenas os que forem limpos de coração, os que buscarem a santidade verdadeira no seu coração, é que verão a Deus. Os que buscarem essa religiosidade exterior, jamais verão ao Senhor como seu Salvador, mas o verá como seu juiz, que irá condená-los ao seu merecido, a sua punição pelos seus pecados. O Senhor ainda fala sobre os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora o Senhor está falando então sobre aqueles que buscam promover a paz e o amor entre o seu próximo, com o seu próximo. Mas não aquela paz e amor que o mundo prega, e sim a paz verdadeira que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Só aqueles então que se esforçam para que os homens se amem mutuamente, mas não tentando com boas maneiras e essas coisas, mas ensinando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, entregando a palavra de Deus, para que haja uma verdadeira transformação nos corações. Como o apóstolo Paulo diz assim em Romanos 13:10, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Os pacificadores também são aqueles que vivem como Paulo ensina, quando diz: no que dependeis de vós, vivei em paz uns para com os outros. Tende paz uns para com os outros. Ou seja, não buscarmos as rixas. E vemos que todas essas características que temos aqui, elas são interligadas. Os que são pacificadores também são parecidos com os que são mansos. No sentido de não buscar a sua própria honra, mas de buscar viver em paz com o outro, não procurando sempre o seu direito, sabendo na hora que você precisa fazer prevalecer a sua vontade, e aí você pode ser humilde, você pode ceder para que o irmão, para que o próximo fique em paz também.
são aqueles que buscam praticar a palavra de Deus e os preceitos de Deus em todas as suas, em todos os aspectos da sua vida. E por último, o Senhor fala daqueles que são perseguidos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por fim, então, o Senhor fala dos que são perseguidos por causa da justiça e daqueles que são desprezados pelo mundo por seguirem a Cristo. Os que passam por esse tipo de aflição estão também passando o mesmo que Cristo sofreu. Os que vivem sofrendo essas perseguições estão confessando com firmeza e com fidelidade o nome de Cristo entre os homens. E certamente Jesus o confessará na presença de Deus e dos anjos no último dia. Os que vivem, os que passam essa aflição de serem perseguidos por causa do nome do Senhor, ao contrário daqueles que o Senhor Jesus dirá, que não nos conheci, aqueles que sofrem a perseguição por serem fiéis a Deus, ouvirão do Senhor: vinde, benditos meu Pai, entrai na herança e na minha casa que está preparada para aqueles que obedecem, aqueles que vivem ao Senhor. Aqueles que forem perseguidos, e na verdade todo cristão deve de alguma maneira ser perseguido, porque não é possível que nós vivamos no mundo e não temos nenhum tipo de, talvez não uma perseguição como Paulo fazia em relação aos cristãos antes de se converter, ou como acontece ainda hoje, quando cristãos são presos e mortos, etc. Mas não é possível que um cristão viva a sua vida sem ter nenhum tipo de luta, mas nenhum tipo mudando a frase, não é possível que o cristão viva a vida e não tenha e seja bem aceito por todos os ímpios ao seu redor. É preciso que haja essa distinção entre os cristãos e aqueles que não são os cristãos. É preciso que haja uma diferença, é preciso que as pessoas olhem para nós e vejam, e é preciso muitas vezes que haja algum desentendimento, no sentido de que nós não podemos concordar com tudo aquilo que o mundo faz, e se nós não estamos concordando com tudo aquilo que o mundo faz, alguma hora vamos ter algum tipo de problema nesse sentido. Seja no trabalho, seja em casa, com aqueles que não aceitam que buscamos a Deus e que vivemos a igreja, que sigamos aquilo que a palavra de Deus ensina. Não é possível que o cristão passe pelo mundo sem viva no mundo sem ter nenhum tipo de dificuldade para manter a sua vida cristã. Se estamos vivendo no mundo e não estamos encontrando nenhuma dificuldade, nenhuma diferença entre aquilo que nós fazemos e aquilo que o mundo faz, alguma coisa de muito errado está acontecendo em nossa vida. Nós, na verdade, quando sofremos por serem perseguidos, ou como diz aqui, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, quando sofremos esse tipo de perseguição com mentiras, com calúnias e as dificuldades que temos por obedecermos ao Senhor, devemos nos alegrar, porque é grande o nosso galardão nos céus. Essa, então, são os fundamentos que o Senhor Jesus mostra para nós e são as características daqueles que devem obedecer, que vivem obedecendo a palavra de Deus. Agora, voltando para o livro de Lucas, a partir do versículo 24, vamos ver quais são as características daqueles a quem o Senhor Jesus amaldiçoa, sobre quem pesa um grave e justo juízo para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Depois o Senhor Jesus mostrar então essa lista com características que devem ser cultivadas pelos cristãos. Ele fala agora, a partir do versículo 24 até o versículo 26, sobre aqueles que sofrerão o pesado juízo do nosso Senhor. Como o apóstolo Paulo fala, eles receberão a morte, que é o salário do pecado. É interessante quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, pelo entendimento que Paulo tinha sobre o que era o salário. Em outro trecho da carta de Paulo, ele diz que
o salário é algo que a pessoa fez por merecer. O salário não é um bônus, ele não é um presente, não é algo que você recebe como uma graça. O salário é o que você recebe, que você realmente merece aquilo, é o que você fez por merecer. Então, você, no caso do salário do seu trabalho, você trabalhou, você recebe então o seu salário. É algo que você fez, você tem direito, você tem realmente o direito de receber aquilo. E quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, é com esse mesmo entendimento também. Ou seja, o homem peca, e por isso então ele tem o direito, ele merece receber a justa punição do seu pecado, que é a morte eterna e a separação do nosso Senhor. Para aqueles que não se arrependem dos seus pecados, que não reconhecem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós lemos as palavras que temos aqui, ai de vós ricos, porque tens a vossa consolação, ai de vós que agora estáis fartos, porque viveis ter fome, ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar, ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Nós temos que tomar cuidado para não entender de maneira errada aquilo que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Temos que ler as palavras com atenção e pedir que o Espírito Santo abra os nossos olhos para podermos entender aquilo que o Senhor está falando e não tomarmos as palavras no seu sentido, exclusivamente no seu sentido literal, mas pedir que o Senhor Jesus e o Espírito Santo no nosso coração nos capacite para entendermos o que o Senhor está dizendo. Nós não devemos então entender ou imaginar, nem por um minuto, que possuir riquezas, ter um espírito alegre, receber elogios daqueles que estão ao nosso redor, são necessariamente provas de que nós somos filhos de Deus. A palavra de Deus é cheia de exemplos de homens que foram ricos, como Jó e Salomão, que são homens que certamente estão com o Senhor. Ou como Davi, quando teve momentos de grande alegria e regozijo em sua vida, ou como Timóteo, que Paulo diz que era um cristão verdadeiro que recebeu elogio, inclusive dos que eram de fora da igreja, por conta do seu bom testemunho e da maneira como ele se comportava obedecendo a palavra de Deus. Então, ser rico ou ter alegria ou essas coisas em si mesmo não é nenhum pecado. Então, o que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar aqui? O que ele nos ensina é que ai daqueles que recusam acumular tesouros nos céus. Ai daqueles que amam mais o mundo e que não querem abrir mão de nada do que o mundo pode oferecer, dos bens e dos prazeres e alegrias que o mundo pode oferecer por amor a Deus. Ai daqueles que preferem as alegrias, a suposta e falsa felicidade que o mundo oferece, ao invés da paz e alegria de ser servo do Senhor. Por vezes, servir ao Senhor não é na verdade, servir ao Senhor não é uma garantia de uma vida tranquila. O próprio apóstolo Pedro diz que está feliz por ver que tem passado, porque os cristãos para os quais eles querem passam por algumas aflições, mas certamente ao final dessas aflições eles receberiam a bênção e a herança que está preparada para nós. Então, mas aqueles que olham para essas aflições que são passageiras, que o cristão tem que sofrer, e olham para elas como sendo pesadas demais e preferem olhar para as coisas boas que o mundo pode oferecer, mas que são passageiras e que perecerão. Por melhor que seja a vida do homem aqui, por mais alegre que ela seja, por mais saúde que ele tenha, por mais bens que ele tenha, por mais alegrias e prazeres que ele pode comprar e desfrutar, certamente ao fim da vida tudo isso passará. Por outro lado, aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que buscam viver como esse que o Senhor Jesus disse aqui, que são bem-aventurados, que serão felizes se viverem dessa maneira, mesmo que passem por algumas aflições, ao final da nossa vida, temos a certeza de que teremos a consolação e o conforto de estarmos com o Senhor. Essa semana faleceu o nosso irmão Francisco, e quando eu fui falar com a Delice, ela falou que, claro, que não estava feliz pela morte do seu marido, mas tinha a certeza de que ele agora estava descansando com o Senhor, tinha o conforto de que ele estava descansando com o Senhor. E nós que somos, conhecemos o Senhor,
Conhecemos o presbítero Francisco. Vimos o quanto ele sofreu por conta da sua enfermidade, quanto foi doloroso para ele, por ser também para toda a família, e para os irmãos também, por ver ele sofrendo daquela maneira. Mas agora temos a certeza de que ele está com o Senhor, e não há nada melhor do que estarmos com o Senhor. Por vezes podemos passar por aflições em nossa vida, mas se nós olharmos para elas como sendo duras demais para enfrentarmos, preferimos os prazeres deste mundo, certamente estaremos fazendo jus à morte como recompensa pelo nosso pecado, a morte eterna, a separação total e eterna e definitiva para o Senhor. Não haverá chance de revelação, não haverá tempo para argumentação, apenas o juízo de Deus sobre nossas vidas, por termos amado mais ao mundo e aquilo que podíamos tocar, aquilo que podíamos sentir no nosso corpo corrupto, no nosso corpo finito e passageiro, e abrimos mão daquilo que Deus tinha preparado para nós nos altos céus. São as pessoas que nos aqui, ai de vós, são aqueles que amam o louvor que vem dos homens e que não querem buscar o Senhor. São aqueles que não querem criar inimizades com aqueles que estão ao seu redor, perseguirem a palavra de Deus e preferem apenas ser mais um entre todos, mais um na multidão, sem querer fazer, sem querer ser muito notado, só que meio escondidinho, para que ninguém me veja, eu vou seguindo como todos os homens e se vivermos dessa maneira, vamos conseguir a condenação eterna. Eu percebo então nessas pessoas que Jesus preferiu essas palavras quando disse ai de vós. Ele sabia que muitos naquela época iriam ver os milagres que ele estava fazendo, iriam ouvir os seus sermões, e ainda assim, vocês estão ensinando, mas porque querem comer o pão que eu posso dar, pão material, pão físico, que Jesus tinha feito a purificação dos pães antes, e aí estavam seguindo a Jesus apenas para continuar comendo pão, sem entender a real mensagem que o Senhor Jesus tentava passar. Da mesma maneira, assim como existiam pessoas assim, quando Jesus falava aqui, certamente ainda existe ainda hoje. Muitos de nós lemos a palavra de Deus, e hoje nós podemos ter a certeza que temos muito mais conhecimento acerca do Evangelho do que qualquer um deles teve, mesmo os que estavam aprendendo diretamente com o Senhor. Agora nós temos toda a revelação de Deus em nossas mãos, podemos ler e podemos meditar em toda a revelação do Evangelho. E mesmo tendo acesso a tudo isso, mesmo tendo acesso a esse conhecimento, nós por vezes ainda amamos mais ao mundo e essa vida do que a vida eterna que o Senhor Jesus o Senhor Deus tem preparado para nós. A vida eterna que nós recebemos do Senhor se seguimos as santas leis de Deus. De novo, uma exortação aqui em relação ao cristianismo nominal, que nós vimos antes sobre bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Aqui Jesus estava falando contra aqueles que não são limpos de coração, mas que por vezes buscam o cristianismo apenas nominal, mas que não buscam a palavra de Deus. Daqueles que vivem dessa maneira, se sofrerão apesar do juízo do nosso Senhor. A grande lição que nós temos aqui, então, nesses 6 versículos, o grande contraste e a completa diferença que existe entre a mentalidade de Cristo, daquilo que Deus e que Cristo estabeleceu como sendo a verdade, e os conceitos que prevalecem entre o homem natural, entre o homem de conhecer a Cristo. Um exemplo claro que nós podemos ver com relação, por exemplo, à homossexualidade, como isso tem sido, sempre existiu, desde que o homem existe, desde que o pecado entrou no coração humano, existe a própria palavra de Deus fala sobre isso ainda no Antigo Testamento, então não é algo novo a homossexualidade. A questão, a grande diferença que existe hoje é um incentivo e uma verdadeira apologia a isso, os homens no mundo ensinando que todos devem aceitar isso como sendo algo normal, não é algo pecaminoso, não é algo que desagrada a Deus, mas é algo normal, é só mais uma opção, é só uma escolha que temos que aceitar
esse ensino, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então vemos o quanto é diferente aquilo que Deus ensina, aquilo que o mundo aceita. E isso vem ficando cada vez pior e cada vez mais degradado, cada vez mais explícito essa diferença. Até alguns anos atrás ainda existia um certo padrão moral que as pessoas tinham que seguir e que a pecaminosidade sempre existiu e essa diferença brutal, completa diferença entre aquilo que a palavra nos ensina, aquilo que o homem aceita, sempre existiu, mas de uma maneira talvez um pouco mais velada, um pouco mais discreta, ao passo que nos nossos dias agora é totalmente explícito essa diferença e a grande apologia que o mundo faz em relação a essas coisas. Também com relação ao divórcio, como o mundo aceita como sendo algo natural, as pessoas se casam, mas já com a certeza de que se aquilo não der certo, se por qualquer desavença, se o amor acabar, não tem problemas em separar, as leis ficaram mais fáceis para isso também, mas é totalmente o contrário daquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus uniu, que não separe o mundo. As lutas virão, as dificuldades virão, mas devemos buscar a palavra de Deus, a orientação e a força necessária para que o Espírito Santo que habita no nosso coração nos ajude a mantermos os nossos pensamentos. E esses não são apenas dois pequenos exemplos sobre como é diferente aquilo que o mundo aceita como sendo natural e aquilo que Deus estabelece como sendo a verdade. Aquilo que Deus estabelece como sendo o padrão e o caráter que nós devemos ter, e aquilo que o mundo aceita como sendo algo não só aceitável, mas muitas vezes também como desejável. Não há nenhuma possibilidade de união entre aquilo que Deus quer e aquilo que o mundo aceita. E aqui as pessoas então que buscam as condições de vida que o mundo aceita como aceitável e desejável são as mesmas das quais o Senhor Jesus pronunciou esse julgamento quando dizia: ai de vós, ai de vós. Pobreza, tristeza, fome, perseguição, com certeza são das coisas que um homem quer para a sua vida. Por outro lado, riqueza, alegria, fartura, divertimento e popularidade é exatamente as coisas que os homens sempre lutam e vêm lutando cada dia, cada vez mais e mais para conseguir. Precisamos então olhar para essas palavras com atenção e com sinceridade do nosso coração, para olharmos para elas e ver como estamos vivendo em nossa vida cotidiana, como temos colocado isso em prática na nossa vida. Temos feito com aquela parábola que o Senhor contou daquele homem que tinha uma grande plantação, ele já era rico e Deus, pela sua graça comum, abençoou e teve uma plantação, uma colheita ainda maior. Ele teve então derrubar os seus celeiros e construir outros maiores. E quando ele constrói esse celeiro maior, ele acaba a sua colheita, ele agora estou tranquilo, eu tenho aqui mantimento para muitos e muitos anos da minha vida. E o Senhor Jesus então, termina essa palavra dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tem preparado, para quem será? A nossa certeza, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa alegria está firmada naquilo que nós temos no banco, ou está confiado naquilo que Cristo fez por nós na cruz? Enquanto a nossa alegria estiver nas coisas que nós podemos tocar e sentir com a nossa vida humana, nós estaremos em grande perigo de sermos unidos com o Senhor. As pessoas das quais o Senhor nos disse: ai de vós, são aquelas que na verdade o mundo admira, elogia e segue. Nós queremos então saber que tipo de pessoa o crente deveria ser. Queremos saber qual é o caráter cristão que deveria ser o nosso alvo. Nós queremos saber qual é a conduta que nós devemos cultivar para sermos achados como verdadeiros e fiéis seguidores do nosso Senhor. Nós acreditamos que as satisfações mundanas e a popularidade entre os homens não são buscadas mais do que as nossas condições. Temos então que estudar com frequência e meditar nessas palavras do nosso Salvador e confrontar as nossas práticas com aquilo que nós temos lido.
Os versículos que nós estudamos, eles apresentam um grande teste para comprovar a realidade do nosso cristianismo. Ninguém que é incrédulo jamais aceitará essas verdades com facilidade. Mas felizes são os homens que vivem de acordo com essas palavras e que aceitam a exortação do nosso Senhor Jesus. E que não importa o que os homens pensam, aqueles que Cristo abençoa serão abençoados, e aqueles a quem Ele não abençoa serão lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, onde receberão a justa punição pelos seus pecados, a menos que aceitem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus, pela sua misericórdia e graça, a Deus salvar o nosso coração. E eu pedi pela oportunidade que era o Senhor para encerrar o meu culto. Deus que está nos céus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na tua casa neste dia, que é o dia do Senhor. Te agradecemos pela leitura da tua palavra, foi lida, explicada e aplicada em nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus da criação, o Deus que criou todas as coisas. Não há nenhuma independência fora de ti, meu. Tu és o Deus soberano sobre os céus e sobre a terra. E nós te adoramos, te louvamos como o único e verdadeiro Deus. Perdoa nossos pecados, somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa que precisamos de ti. Sem ti, Senhor, nada poderemos fazer. Mas te agradecemos pela grande e maravilhosa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, que derramou o teu sangue para nos salvar e nos tornar justos perante a ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por este dia. O Senhor continua a nos abençoar e continua derramando a tua paz em nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se manifeste, porque o diabo do jeito está segurando. Peço aos irmãos que abram os boletins aí na terceira página para fazermos a leitura dos símbolos de fé da nossa igreja, começando pela Confissão de Fé, capítulo 35. Esse capítulo trata do amor de Deus e das missões. Vamos ler todos juntos a seção de número 3. Leamos. As Escrituras nos asseguram que os que ouvem o Evangelho e aceitam imediatamente os seus misericordiosos oferecimentos gozam os eternos benefícios da salvação. Porém, os
os que continuam impenitentes e incrédulos agravam a sua falta e são os únicos culpados pela sua perdição. Logo a seguir, o Catecismo Maior de Westminster pergunta de número 22. Caiu todo o gênero humano na primeira transgressão? O pacto sendo feito com Adão como representante, não para si somente, mas para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, descendendo dele por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na primeira transgressão. As referências estão na sequência, nós vamos para o intervalo. Na sequência, o irmão presbítero Marcelo vai dirigir a escola dominical.